Vamos falar de política. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que a Justiça pode permitir a prorrogação sucessiva de interceptações telefônicas em investigações criminais. A medida permite que a polícia e o Ministério Público utilizem escutas telefônicas em investigações. Contudo, será necessário demonstrar indícios concretos para o uso da ferramenta, sendo proibido então produções sem relação com o caso. A discussão surgiu na corte a partir do caso Sandal, que investigou o sistema financeiro nacional, corrupção, descaminho, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal se colocou contra um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, que anulou as evidências encontradas por meio de interceptações telefônicas. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, apontou que há justa causa para prolongar o tempo de interceptação. O voto do ministro foi seguido por Dias Toffoli, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. No entanto, para Moraes, as renovações sucessivas de escutas são legais, mas devem ser baseadas em elementos concretos. Além disso, as prorrogações devem ser devidamente motivadas para justificar então a continuidade das investigações. Serão consideradas ilegais decisões padronizadas ou reproduções genéricas sem relação com o caso concreto. Votaram no mesmo sentido os ministros Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Fux, André Mendonça, que reviu manifestação proferida na sessão de ontem e se posicionou, e se posicionou contra a anulação das escutas. Segundo o ministro Cafeu, em algumas decisões do caso Sandal, as interceptações foram encerradas após o aparecimento de diálogos que não tinham relação nenhuma com a apuração. E aqui, Jabu, pela sua experiência até como jornalista, é difícil esse limite entre a privacidade e a investigação, né? Quando teve aquela questão envolvendo a Dilma falando com o Lula para ele ter um cargo e vazado pelo então juiz Moro, né? Falaram, olha, mas ele colocou a fala inteira, né? E aí ele estava observando só a questão envolvendo especificamente a Lava Jato, né? E ele teve que se justificar. E aqui é a mesma coisa, né? Quando você autoriza uma escuta para uma investigação, tem de tudo. E aí pode, inclusive, invadir a privacidade. Pois é. E a gente vive um período da nossa história, né, Café, que os limites legais, constitucionais, costumam ser ultrapassados com frequência, cada vez maior, né? A gente fica abismado com certas situações que nós vemos no cotidiano, principalmente nas disputas de poder, e a gente fica assim atônito, porque não é possível certas coisas acontecerem. A escuta telefônica é uma delas, né? A gente sabe de bastidores, né? De escutas, não só as autorizadas, as não autorizadas também, que são praticadas com frequência, mesmo no plano mais local, no plano estadual. E isso é um risco às garantias individuais das pessoas. Quer dizer, é mais um tema sensível da República que agora o Supremo está se debruçando sobre ele, pelo menos a gente tem alguma discussão, né, pública sobre isso. De qualquer maneira, o Supremo sempre tem extrapolado um pouco esses limites constitucionais também, né? Quer dizer, tem hora que ele manda prender, julga, condena, né? Não tem o rito do processo como deveria ter. Quer dizer, dessa vez aqui ele está pelo menos disciplinando, mas o Supremo também precisa se policiar um pouco, principalmente sair um pouco da mídia, né? A questão do Supremo em outras localidades, principalmente países de primeiro mundo, sempre são muito discretos, né? Quando eles têm que posicionar, se posicionam nos autos, né? Bem lembrado, Café. O Supremo tem extrapolado, já não é de hoje, desde que passou a ser transmitida a sessão do Supremo com a televisão, e mesmo antes disso, né? Quer dizer, o Supremo entrou no jogo do poder. O Supremo é o mediador maior do país, não deveria em nenhum momento protagonizar e com isso cometer os excessos que comete, né? A gente fica de olho no Supremo também, porque não dá para admitir isso, ainda mais um tribunal que já carrega a pecha de ser um tribunal que é baseado em indicações políticas, e é mesmo, né? Mas deveriam, por isso, redobrar a vigilância sobre si mesmos. Perfeito, são 6h22, já nos nossos estúdios, depois de toda a maquiagem, o café da manhã daquele robusto, no Hotel 8 Estrelas. Kleber Santos, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Café. Gostei dessa história aí, viu? Do cafezinho. Diz que você gosta de croissant, é verdade? Também. Brioche. Não, mas principalmente 2h também, tomar aquele chazinho da tarde, né, João? Não dispenso, né? Não precisa, mas também não dispenso. É bem-vindo. É bem-vindo.
Bem-vindo aí, Cleber. Daqui a pouco a gente vai falar aí. Nós estamos fazendo o esquenta aqui do Café com Política. Daqui a pouco a gente passa detalhes. E olha só, o Sidney Ferreira Possuelo, ex-presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e ativista, devolveu ontem a sua medalha do mérito indigenista. Olha que palavra que complica aqui o jornalista. Recebido há 35 anos. O gesto ocorre após a mesma condecoração ter sido concedida a Jair Bolsonaro e a ministros do atual governo nessa semana. Olha, o Possuelo é um dos mais reconhecidos indígenas do país, com profundo conhecimento sobre os povos isolados. Em sua carreira, chegou a trabalhar com os irmãos Vilas Boas, na região do Xingu. Ele enviou uma carta junto à medalha, em que diz que recebeu a notícia da condecoração de Bolsonaro com imensa surpresa e natural espanto. O indigenista afirmou que o Bolsonaro ofendeu crença, desejos e memória de Marechal Rondon e, por extensão, o Exército Brasileiro, quando ainda era deputado, e disse que os indígenas deveriam ter sido dizimados. Possuelo defende que a condecoração dada a Bolsonaro é um flagrante, descomunal, ostensiva contradição em relação a tudo que já viveu. Essa medalha de mérito indigenista é concedida. É o palavrinha difícil. Indigenista, exatamente. É concedida a pessoas que se destacam pelos trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros. Bolsonaro, entretanto, tem sido criticado, por sua atuação em relação aos povos indígenas. Foi inclusive denunciado em raia por crimes contra povos originários brasileiros. Ô Kleber, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, ter recebido uma medalha há 35 anos, você devolve porque não concorda com quem foi premiado agora? Quer dizer, desvaloriza o prêmio, ou você entende que é normal essa atitude? Ela tem um posicionamento político firme. É normal, né? É normal no sentido de estar coerente com essa polarização que está o país. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você recebe uma homenagem da instituição, é uma homenagem às vezes do país, do estado, independente do político que está ali de plantão. Então, você já vê aí como é que está caminhando novamente essa eleição. É verdade, já cria um ambiente. Já dá um sinal, um indicativo, né? E aí, Jabor, teria que devolver ou é um exagero por parte do Possuelo? Primeiro, lembrar que não é o Pazuello esse, né? É o Possuelo. O Pazuello foi Sidney ministro. Ferreira Possuelo. Exato. Ele foi presidente da FUNAI, né? Exato. Eu concordo com o Kleber, o clima é propício a isso, mas é um exagero, é um absurdo. É coisa de 35 anos atrás que não tem nada a ver. E outra coisa, uma coisa é Estado, outra coisa é governo, né? Essa medalha ele recebeu do Estado. Agora está confundindo com o governo do Bolsonaro, quer dizer... Mas tem muita essa onda de cancelamento também, né, Jabor? Hoje a moda é o cancelamento. Qualquer atitude, qualquer ação dentro e fora das redes sociais, e principalmente no caso do presidente Bolsonaro, que tem uma visibilidade, uma vitrine muito grande e é uma pessoa polêmica pelas suas declarações, isso se eleva a potência que a gente acaba tendo essas ações de pessoas ligadas também a secretarias, e acontecendo uma coisa dessa. A política perpassando todas as instâncias, todos os momentos, todas as esferas, enfim, não é assim também, né? E se fosse um outro presidente, será que ele agiria? Vamos ver. E olha só, o governo federal anunciou que ontem a antecipação do pagamento 13º de aposentados e pensionistas da Previdência e o saque de até R$1.000 do Fundo de Garantia. Aí, bizarro. Pois já pensou? Bom, depois do cachê que você recebeu aí, tá tudo bem. Tá certo. Antecipação do 13º de aposentados, olha, hein? E pensionistas, do INSS, será paga em 2 parcelas. É isso aí, junto com os benefícios. A primeira, entre 25 de abril e 6 de maio, e a segunda, entre 25 de maio e 7 de junho. Segundo o governo, essa antecipação vai injetar na economia mais de 56 bilhões de reais, quase 57 bilhões. O governo também assinou nesta quinta-feira uma medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%, Cafeu. O saque de R$1.000 do FGTS poderá ser realizado até 15 de dezembro deste ano. A medida deve atender 40 milhões de pessoas, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, e o governo estima que até 30 bilhões de reais sejam movimentados se todos os trabalhadores aptos fizerem o saque. O cronograma prevê que os saques sejam liberados entre os dias 20 de abril, começando com os nascidos em janeiro, terminando no dia 15 de junho com os
os nascidos em dezembro. Para você que nos acompanha e quer saber mais informações, essa tabela completa dos saques está disponível no site da 96 FM e também do JCNet. 3 observações aqui. Primeiro, é óbvio que há um olhar do Ministério da Economia e do Ministério do Trabalho em especial, que tomou essa decisão, no sentido de injetar dinheiro e movimentar a economia. A gente sabe que politicamente, né, entregar uma economia ruim tira votos. Segundo aspecto, esse dinheiro é um dinheiro que não pode ser confundido com a retirada de liquidez via aumento de taxa de juros. Vou explicar melhor. Esse dinheiro ele vai basicamente sustentar famílias que vão comprar a cesta básica. A cesta básica não tem nenhuma influência direta da alta ou não da taxa de juros. A taxa de juros ela é elevada para controlar os chamados bens financiáveis. Funciona assim: a cebola sobe, o tomate sobe, mas cai o preço do televisor, cai o preço do automóvel, cai o preço de outros produtos financiáveis. Na média, os preços se comportam e o índice de inflação cai, porque é uma média ponderada. A taxa de juros elevada faz com que quem tem dinheiro adie o consumo e quem não tem dinheiro e quer fazer um empréstimo para comprar um bem durável, também adie o consumo. Com os estoques sobrando, os preços caem. Então, é um mecanismo de peso e contrapeso. Esse dinheiro chega em boa hora diretamente aos trabalhadores. Lembrando que são 2 recursos dos próprios trabalhadores, né? Ou do aposentado pensionista. É uma antecipação e o governo trabalha com regime de caixa, portanto, pagar o 13º agora ou em dezembro não vai mudar nada ao seu orçamento. E, no caso do fundo de garantia, é da pessoa. Só que ele tem uma regra para saque, que é quando ele é dispensado sem justa causa, quando tem uma doença grave e assim por diante. Nesse caso, bem-vindo e injetado. O viés político aí pode tomar um volume maior, ou Kleber? Pode sim, Café. E coincidentemente, ou não, acredito que não, esse é o momento de menor rejeição do Bolsonaro. Ontem a gente viu pesquisa, né, que a coordenação de campanha do Bolsonaro, ela realiza pesquisa qualitativa a cada 15 dias. E pela primeira vez houve uma queda, né? Houve redução de rejeição do presidente da República e já é resultado de algumas atitudes dele, tanto na economia, com essas atitudes sociais, quanto também resultado da mudança de discurso. Ele muda totalmente. Se você observar, ele está falando menos contra a vacina, né? Ele deu uma parada nessa questão e aí o que aconteceu? A coordenação conseguiu provar para ele, ele viu nos números que uma coisa é ele ficar conversando e ouvindo as bolhas da internet, a outra coisa é ele ouvir o país. Então ele sinalizou para a equipe essa semana que vai continuar desse jeito, vai reduzir bastante as falas negativas, os embates, falar menos da vacinação e também a questão do Auxílio Brasil, do aumento, tudo isso está realmente mudando bastante a posição. Então a gente está sentindo aí já mudança, como que é uma máquina e como que é uma postura de um presidente da República. Dava uma impressão que ele falava, que ele tentava converter os convertidos. Exatamente, né? Essa bolha. Ele ouvia. Então, para ele, a pesquisa dele de opinião, quem está na frente, quem não está, era ele, porque onde ele ia, tinha a turma dele, batia pau, olha aí, presidente, vai em frente. É como falar que, nesse momento, o nosso programa tem 100% de audiência aqui no estúdio. Exatamente. Estamos em primeiríssimo lugar. 100% de audiência. Ninguém está ouvindo mais ninguém, só nós aqui. É isso aí. O Jabor, tirando então esse aspecto público, que é importante, né? Mas um dinheiro que chega ali, a gente tem visto e acompanhado, né? A dificuldade que as famílias têm de ter recursos e sabemos também da sustentação de muitas famílias pelos velhinhos, né? Os aposentados e pensionistas, né? É um dinheiro que acaba chegando em boa hora. Não tenho dúvida. Por tudo que você, o Kleber, já colocaram, do ponto de vista político, eleitoral, foi um acerto no sentido de que isso não onera, né, o orçamento federal, porque não é dinheiro que sai do orçamento, como você explicou, né? É dinheiro do próprio trabalhador e o dinheiro que já está previsto, esse do INSS, já está previsto lá no final do ano. Então, foi uma tacada inteligente do governo, do próprio presidente, e dentro dessa perspectiva que o Kleber falou, a gente vai comentar mais adiante, imagino, né? Mas de fato há uma redução. O Lula já se assustou, inclusive, né? Já falou, não tem, já ganhou, pelo amor de Deus, para com isso, porque tem muita coisa pela frente.
frente de fato. E eu vi mais um detalhe numa pesquisa, já que estamos falando de pesquisa, rapidamente, que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a última pesquisa aponta que 75% ainda não se decidiram. Eu imagino que no plano federal possa talvez ser um pouco menos, mas é um contingente muito grande. Né? E um bom termômetro para o Bolsonaro é que numa primeira pesquisa do recém-chegado para concorrer aqui, o Tarcísio está com 9%. Sai com 9%, né, o Kleber? É muito. Você que trabalha desconhecido. Chegou ontem. É um carioca. Chegou ontem, já sai com 9%. Eu acredito que a disputa em São Paulo, o Tarcísio com certeza vai mirar para brigar o candidato do PT. Repetir no estado de São Paulo o que está repetindo no nacional. Porque o Haddad é o que está em primeiro. Exato. E eu participei da palestra do Secov e fui indagado sobre essa questão do Tarcísio, né? E me veio à memória aquele fazedor, lembra do Maluf? Rouba, mas faz. O estado de São Paulo, o cidadão paulista gosta do fazedor, do cara da infraestrutura. Aí eu até lembrei do Sbeg aqui em Bauru, né? Uhum. Quem de nós não lembra, né? Tanto o Franciscato, depois o Sbeg, que era o sujeito que pegava o fusquinha dele, ia lá nas obras e tal, e a gente sempre gosta muito desse. E o Tarcísio, se trabalhar essa vertente, né, Jabur, acabará emplacando efetivamente a sua candidatura aqui. Exatamente, é uma mudança, quem sabe até no limiar aí do perfil dos candidatos, né? Nós temos, a história é assim, né? A história política eleitoral, você tem uma fase de candidato mais populista, uma fase do candidato novidade. Agora, quem sabe a população está querendo de volta o candidato que é esse que acontece, faz o país andar, até tendo em vista que a estagnação econômica, né? Que já não é de hoje, são 3, 4 anos aí, apesar da inflação aí tá com um certo controle, né, Café? E próprio PIB também está ali empatando. O ano passado foi um pouco maior em relação ao ano anterior. Você vem depois da pandemia, pega um conflito, é óbvio, né? Isso está acontecendo no mundo todo. Mas a esquerda ela vem chegando forte com Boulos, com o Haddad, e isso vem refletindo também na escolha do paulista. O Boulos está mais para não sei se ele está nessa bolha aqui de São Paulo, né? Mas a somatória da esquerda, de uma forma geral, está ultrapassando. Só que o Tarcísio chega já com esses 9%, né? Com um fôlego a mais, mas muita estratégia ainda deve rolar. O que o Bizarro está querendo dizer, se você somar o Haddad pela última pesquisa com o Boulos, somado com o Márcio França, que a gente pode considerar a esquerda, é bastante significativo o percentual da esquerda no estado de São Paulo. Com uma mudança, inclusive, de mentalidade do próprio paulista. Ou não, Kleber? O que você acha? Ainda mais com o Tarcísio chegando com 9%. O Tarcísio, ele tem um histórico de trabalho, né, bastante forte. Estão criticando ele, não é daqui, já começou, eu já estou ouvindo, né, já começou aquela coisa, é daqui, não é daqui, mas eu acredito que o que vai pegar muito mesmo é se ele conseguir trazer para o estado de São Paulo a mesma polarização que está no país. Eu acho que é aí que vai estar, eu creio que é aí que ele vai centrar, do ponto de vista de marketing, a campanha. E eu acredito que seja muito em cima disso. E falando em política, o deputado estadual Arthur Duval entregou na tarde de quinta-feira, ontem, portanto, a defesa prévia dele ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é alvo do colegiado de 21 representações pedindo a cassação do seu mandato por quebra de decoro parlamentar após dizer frases sexistas contra mulheres refugiadas ucranianas. No documento entregue à Alesp, o Cafeu, a defesa do Arthur Duval afirma que o parlamentar não pode ser punido por áudios vazados ilicitamente, em conversas privadas dele no WhatsApp. Nos áudios, o deputado diz, entre outras coisas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres. O Jabur, é uma questão agora difícil para o Mamãe Falei escapar, né? Será que ele joga na tentativa do rito processual ser um pouco lento para não dar tempo de caçá-lo neste mandato que termina agora no final de ano? Ou você, na sua percepção, dado a dimensão que tomou a questão, ele será cassado? Eu não tenho dúvida nenhuma que se o processo chegar até o julgamento lá dentro da Assembleia, ele vai ser cassado. Isso, inclusive, eu tenho ouvido até parlamentares conservadores dizendo isso, que é o ano eleitoral, né? A Assembleia já teve um baque no ano passado com o Fernando Cury, deputado, né, que foi acusado de apalpar a deputada. É questionada a pena muito branda, exato, 180 dias só de suspensão. Mas a Assembleia naquela ocasião se permitiu aquele arranjo, ele ficou 6 meses afastado e tal, e a vida seguiu. Agora é diferente.
diferente, né? E a declaração também repercutiu muito mais. Eu acho que se for até o fim, o julgamento, ele vai ser cassado. Mas eu acho que a estratégia pode ser essa que você está dizendo, de protelar, de esperar, como também a dele renunciar, né? E aí, em tese, não perder os direitos políticos, uma tentativa que todo porque político se ele for faz, cassado, né? ele fica 8 anos fora. 8 anos fora, um político que Ao surgiu aí nessa leva dos novos, né? Enfim. Ao mesmo tempo que a figura do Arthur Duval é uma figura muito polêmica também, né? Ele tem um embate também muito constante dentro da Alesp, né? Sim, sim. Mas eu não tenho dúvida que ele é polêmico e ele vive da polêmica, né? Quer dizer, isso até faz parte. Só que agora extrapolou, né? Mas Quer dizer, potencializa. Passou do ponto, passou do Ele ponto. usa muito as redes sociais. O Kleber, e aí? Sim, o político, né? Qualquer pessoa ali, ele extrapolou qualquer ser humano falando uma besteira daquela, né? Uma coisa agressiva daquela, teria que sofrer as consequências mesmo. Mas um político, principalmente, ele tem que ter muito cuidado. Primeiro, que o que ele fala tem uma repercussão muito grande, né? E ele trazia uma imagem extremamente, tanto que ele estava muito ligado já ao Moro, né? Você viu que estrago. O MBL rompeu com o Podemos ontem. Exatamente. Eles estão indo para outro partido e eles querem ir em bloco. É isso mesmo. Eles querem ir em bloco. Bom, muita coisa vai acontecer aí, sem dúvida ele extrapolou. E olha só, a partir de agora as máscaras caíram. Não, na verdade, a obrigatoriedade para o uso da máscara acabou. Na verdade, a flexibilização do uso da máscara em todos os ambientes, com exceção, viu gente, do transporte público, lugares destinados à prestação de serviços de saúde. Esses continuam ainda. Nós temos, né, Bizarra, um pronunciamento aí do governador João Dória. Vamos ouvir o governador no momento em que ele anunciou aí a flexibilização do uso das máscaras aqui no estado de São Paulo. Acabei de receber a autorização do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, nosso comitê científico, autorizando a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados. A partir de hoje, quinta-feira, não é mais obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados. Já tínhamos liberado em ambientes abertos. Agora, com esta autorização, não será necessário mais o uso de máscaras em ambientes fechados, exceto no transporte público, em ônibus, metrôs, trens, aviões e também nas unidades de saúde, hospitais, pronto-socorros e unidades de saúde, privadas e públicas. Aqueles que desejarem, evidentemente, poderão continuar a utilizar as suas máscaras onde desejarem. E poderão continuar também a ter os bons hábitos de lavar as suas mãos, usar álcool em gel e estabelecerem os seus próprios mecanismos de proteção. Uma mudança de discurso do Dória desgastou o Kleber com essa história de ser muito rigoroso e agora vai aos poucos querendo trabalhar. É outra vertente. Exatamente, não é fácil, né? Você, como a questão da vacina foi também politizada de uma forma tão forte e criou toda essa polêmica, né? O que a gente viu foram decisões políticas o tempo todo em relação à vacina. O João Dória, ele teve um papel significativo, não há dúvida nenhuma, em relação à vacina. Eu acredito mesmo que sem o Dória, dificilmente nós teríamos avançado tanto em relação à vacina. Eu acredito que muito mais gente teria perdido a vida se não fosse a atitude dele, que mesmo sob críticas foi lá, brigou e aí ele fez movimentar o governo federal, que em relação a isso, desde o início, teve uma postura anti-vacina. Não adianta dizer que não. Houve uma postura extremamente de muitos, até negacionistas mesmo. Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu em várias regiões do mundo, inclusive Estados Unidos, enfim, muitos pontos do mundo viveram uma situação semelhante. O Dória, a única coisa que eu acho, ele poderia estar hoje navegando muito bem como um favorito, ou que não seja um favorito, como alguém muito melhor em termos de pesquisa. Mas na minha opinião, ele não soube conduzir bem esse período. Ele, sabe, tudo também era polarizado. Ele criou muita inimizade e antagonismo, né? Principalmente com o setor produtivo. Ele usava também na questão da vacina, né, aquela coisa de insulto com o presidente rebatia, então virou uma coisa política. Sendo que naquele momento, ao meu ver, ele deveria ter, olha, isso aqui não é política, é ciência, eu estou aqui pela vida, vou lutar por vocês, vou trabalhar, enfim, teria que trazer um discurso muito mais humano, uma coisa muito mais solidária, empática. E não contra o simplesmente governo. E você, Jabur, só rapidinho, Pizarro, Jabur.
Eu queria só colocar aqui aí o outro lado da questão, que é a crítica que pela primeira vez o Dória recebe, né? Ele não recebeu quando defendeu a vacina esse período todo, forçou e até foi bem sucedido na questão da vacina, mas para essa decisão já há críticas. Inclusive um infectologista de Botucatu, que é uma cidade pródiga em bons infectologistas, é o Alexandre Naime, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Está no Jornal da Cidade. Está no JC de hoje, na página 15, que diz ser prematura a liberação das máscaras agora por conta do surgimento lá de novos casos na China e porque ainda não há uma sustentabilidade do ponto de vista sanitário no Brasil, né? Dos casos, das mortes, etc, etc. Quer dizer, é um ponto de vista, né? Mas se paga um preço para tomar decisões e, na minha visão, nós estamos muita hipocrisia, né? Parece que o vírus circula seletivamente, não é verdade. 6 horas. 6h42. 6h42, para você que ligou o rádio agora, deve estar se perguntando, mas o que está acontecendo aqui no estúdio do Cidade 360? A gente está fazendo um esquenta para o programa de todas as sextas-feiras, a partir da semana que vem, que é o Café com Política, sempre das 7h30 às 8h30 da manhã, toda sexta-feira, a partir da semana que vem, Café. Verdade, esse grupo aqui será fixo, nós teremos sempre um convidado e nós vamos falar exatamente do mundo político, municipal, estadual, regional, nacional, internacional. Então esse aqui é um esquenta para você entender como é que vai ser o formato do nosso programa na próxima semana. A gente vai falar um pouco mais de detalhes dessa questão, temos ainda a comparação da eleição 2018 com agora, temos outros fatos políticos acontecendo na cidade, também serão abordados nessa edição do Cidade 360, que a partir da semana que vem, de segunda a quinta, das 6 às 8 da manhã e nas sextas-feiras, das 6 às 7h30 da manhã, para dar espaço das 7h30 às 8h30 para o Café com Política.